Eu quero já convidar nosso obreiro Renato, profeta, expulsador de demônio. Aleluia. Hein, bicho? Renato está com a barba bem diferente, né? Bem bonito. A gente brinca demais com o Renato. Queridos irmãos, contribua com alegria. Esse rapaz bonito aqui também está solteiro ainda. Aleluia. Estamos orando por casamentos aqui até o arrebatamento. Aleluia. Você pode contribuir, é só levantar a mão. Nosso obreiro bonito, Paulinho, vai lhe entregar o envelope. Depois outro gatão aqui também solteiro. Aleluia. É bom assim passar, porque os irmãos já vão conhecendo, né, Cris? Aleluia. É isso mesmo. Graça e paz, igreja. Eu gosto dessa igreja, essa igreja é animada, é diferente, sabe, gente? Já começa pelo pastor, né? Gente, quero agradecer ao nosso bondoso Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui novamente, levando a palavra do Senhor, na simplicidade mesmo, na humildade, né? Porque estamos aqui cada vez mais para aprender com a palavra de Deus e ser cada vez mais edificados com o Senhor. Vou fazer uma breve oração e já vou começar a divulgar a palavra para vocês. Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abençoe as famílias que estão nos seus lares nesse momento, meu Deus, assistindo essa live, ouvindo a sua palavra. Abençoe minha vida e a vida dos irmãos aqui presentes. Em meio ao frio, ao calor, estamos aqui, Pai, para honrar teu santo nome, Senhor. Use-me, meu Deus, conforme a sua vontade. Que as palavras aqui liberadas não venham de mim, mas sim do Espírito Santo, ó Pai. Peço para mim sabedoria e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo Jesus, irmãos, ele é muito bom. Glória a Deus. Bom, irmãos, amanhã começa um desafio para a igreja e é muito importante a gente lembrar disso. É o jejum. Sabemos que comer é bom demais, né? Eu tenho comentado isso nas nossas viagens missionárias para o sertão. Né? Quando a gente vai para o sertão, a gente come bastante, enche a pança, mas devemos lembrar também que devemos fazer o propósito com o Senhor em jejuar. E essa é a palavra que eu quero contribuir para vocês. Eu tinha preparado algo diferente, mas o Espírito Santo falou comigo essa tarde. Fale sobre o jejum para os irmãos, explique da maneira que eu te der a direção. Jejue para o mundo e tenha fome e sede de Deus. Vamos repetir juntos? Jejue para o mundo e tenha fome e sede de Deus. Em primeiro lugar, pessoal, o jejum deve começar na nossa mente, recusando tudo que existe de negativo ao nosso redor. Sabemos que isso não é uma tarefa muito fácil, porque ainda estamos em um mundo sujo, cruel, que já acabou desde a queda do casal lá no Éden. Mas por amor, por misericórdia, Deus nos ofereceu seu Filho como um sacrifício vivo que nem mesmo a cruz venceu. Amém, irmãos? Mas o que devemos fazer para ter o Espírito Santo mais próximo de nós? A Bíblia ensina várias maneiras ensina várias maneiras como devemos se aproximar do Espírito Santo. E uma delas, eu pesquisando e estudando sobre o assunto, é o jejum. Pessoal, o jejum é muito forte. Eu não falo em relação à fome e à fraqueza da carne. Eu falo em relação ao contato com o Senhor. E vou provar para vocês aqui que existe também pessoas que fizeram propósito com o Senhor através do jejum e tiveram sua recompensa. Mas antes também quero lembrar você em casa, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares, colabore para o crescimento dessa obra em nome de Jesus. Então, como eu disse, o que devemos fazer? Devemos, em primeiro lugar, ser fortes contra as ciladas de Satanás. Os contatos espirituais, os demônios que Satanás lança contra as pessoas, devemos estar fortes, porque é uma das maneiras mais poderosas que devemos, como defesa, é pelo jejum. No Antigo Testamento, temos relatos de pessoas que venceram Satanás pelo jejum. E não foi diferente com o Senhor Jesus no Novo Testamento. Com Jesus não foi diferente. Ele provou que através do jejum e oração, Satanás cai por terra e é enfraquecido em nome do Senhor. Devemos lembrar que a nossa mente
o nosso corpo, a nossa alma recebe a todos os instantes ataques do maligno. Mas a maior culpa, muitas vezes, é da própria pessoa que não busca a palavra de Deus, não se edifica. Não digo as 24 horas, as 24 horas é fácil, porque se você botar um louvor ao lado do seu ouvido, uma adoração, você dorme suavemente ouvindo a palavra de Deus. Mas muitas vezes, pessoal, irmãos e irmãs, a culpa é do ser humano mesmo. Até o cristão, muitas vezes, passa por sofrimento, por dificuldades, por culpa dele mesmo, por não buscar a palavra do Senhor. Porque muitas vezes tem um tempo de buscar outras coisas inúteis que não satisfazem até a gente. E a gente sabe que temos muita dificuldade de buscar a palavra do Senhor. Mas é isso que Satanás quer, que ficamos enfraquecidos. Mas repreendo em nome de Jesus, declara aqui uma igreja forte, sadia. Declara aqui uma igreja que tenha pensamento sobre o alto. Declaro aqui diante de Satanás e seus demônios uma igreja salva. E creio, irmãos, que esse templo vai crescer cada vez mais e receber cada vez mais almas para Jesus, porque estamos aqui também para aprender com a palavra do Senhor dia após dia, amém, irmãos? Por isso que devemos fazer em primeiro lugar a vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável, e sabemos que você fazendo a vontade de Deus, você vai passar por certas situações, mas lá na frente a vitória é concedida, amém, irmãos? Como disse, a vontade de Deus é agradável e perfeita. Mas como a Bíblia nos ensina a jejuar? Por quanto tempo? Quais os tipos de jejum? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitos cristãos ainda têm em sua mente. Como eu posso jejuar? Como eu posso fazer para agradar o Senhor de maneira correta e sábia? A verdade é que a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, tem vários testemunhos de vitórias por conta de jejum e oração. Eu vou citar a primeira. Foi através do jejum de 40 dias que Moisés, olha que maravilha, esteve frente a frente com Deus para receber os 10 mandamentos. Foram 40 dias e 40 noites. Aí você pode se perguntar, mas eu não aguento ficar 40 dias e 40 noites. Mas Moisés teve um encontro com o Senhor, e a presença do Senhor o manteve em pé a todo o tempo. Está lá em Êxodo capítulo 34, verso 28 e 27. Vamos abrir a Bíblia e vamos conferir? Êxodo capítulo 34, verso 28 e 27. Aleluia. Quem achou, diga amém. Êxodo 34, versículo 28 e 27. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo não comeu e nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Eu li o versículo 28, mas eu esqueci de ler o 27. Eu vou ler o 27 também, irmãos. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo a aliança com você e com o povo de Israel. Agora sim, o 28. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ele escreveu nas placas de pedra a palavra da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Perceba aí, ele não comeu e nem bebeu durante 40 dias, durante a presença do Senhor. Tem outro também detalhe importante, foi também através do jejum que Esther convocou todos os judeus para que orassem e jejuassem com ela por 3 dias, sem comida e sem água, por conta de um decreto de Amã, que ele fez para matar todos os judeus. O resultado que Amã recebeu foi o seguinte: olha o agir de Deus como é forte. Isso é a prova através do jejum e oração. O resultado desse jejum foi o fim de Amã sendo enforcado pela própria forca que ele fez. O mal tenta agir de qualquer forma contra os servos de Deus, mas os servos de Deus também têm que provar ao inimigo de que ele tem a presença do Senhor como escudo e fortaleza, como a armadura da justiça, como o Senhor diz. Foi assim também pelo jejum que Ana, mãe de Samuel, recebeu o milagre de ser mãe. Olha que bacana, pessoal.
Ela vivia triste pelo fato de não conseguir engravidar. E fazendo um jejum, orando, suplicando ao Senhor, ela recebeu a resposta. Esta mensagem está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, 11, do versículo 7 ao 11. Se vocês quiserem conferir, vamos conferir juntos, irmãos? 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. E isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Penina era uma outra mulher do marido de Ana. E pelo fato de Penina ter filhos, pirraçava muito Ana. E Ana, com aquela angústia toda, preocupada de não ter filhos, clamou ao Senhor pedindo que engravidasse. Ela vivia triste pelo fato de não conseguir engravidar. E fazendo jejum, orando, suplicando ao Senhor, como eu disse, ela recebeu a resposta, onde nasceu Samuel. Graças a Deus, né, irmãos? Por conta desses acontecimentos que eu citei para vocês, vimos que o jejum tem o poder de derrubar as trevas e nos faz se aproximar de Deus. O jejum e oração é uma das provas lá do Antigo Testamento de que as pessoas, não citei outras pessoas, porque são muitos e o tempo da gente é um pouco corrido, mas uma das provas que eu mostrei para vocês é que o jejum e oração tem efeito grande com o contato com o Senhor. Aí eu me lembrei, falando em jejum e oração, eu me lembrei que o pastor convocou a igreja, não sei quando foi, para ficar uns 24 horas em jejum. Eu e minha família participamos dessa experiência maravilhosa. E eu me lembro que fiquei às 24 horas bebendo somente água. Só que nesse período, pessoal, como a nossa mente só procura o nosso conforto, e Satanás muitas vezes faz aproveito disso, vieram as tentações, cheiro de comida, aquela fome, a fraqueza batia no corpo, mas graças a Deus, perante ao Senhor Jesus Cristo, confirmo a vocês, ficamos às 24 horas de jejum. Por que digo isso para vocês? Porque lá no passado, eu gosto de citar essa mensagem, porque lá no passado, eu não sei se algum de vocês, mas eu principalmente, já fiquei em festividades sem comer 24 horas ou mais. Então, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de fazer um grande sacrifício para o Senhor, devemos nos impor em fazer grandes sacrifícios a Deus, porque Ele é o dono da nossa vida. Ele nos fez nascer num propósito maior, de provar ao mundo de que somos filhos do Senhor, de que pertencemos ao Espírito Santo. Amém, igreja? Então, com o jejum, você está provando para Satanás que ele não é capaz de controlar você. O propósito da nossa igreja, graças a Deus, como eu falei, amanhã vai começar a cumprir os 40 dias de jejum, onde nós iremos apresentar tudo que precisamos. Nós iremos consagrar ao Senhor esse papel, esse sacrifício maravilhoso que é o jejum. Assim como foi com Jesus, ele jejuou por 40 dias e veio os ataques de Satanás, mas mesmo assim o Senhor venceu. Imagina você ficar em um deserto 40 dias com fome, ouvindo Satanás te tentar praticamente às 24 horas e você vencer. Jesus foi mais uma vez a prova disso. Além de ele vencer todos esses obstáculos, graças a Deus ele venceu a morte. O jejum só tem sentido se for praticado, movido por uma razão que tenha um grande fundamento, que é pelo amor, a alegria e a satisfação pelo Espírito Santo. Quando jejuamos com um propósito, temos algo a combater além da fome. Ele pode nos ajudar a vencer nossas imperfeições e pecados. Nos ajuda a vencer as fraquezas que se tornam pontos fracos, são pontos fortes, né? Muitas vezes nossas fraquezas, a gente jejuando, se torna um ponto forte, porque diante dos olhos de Deus você está mostrando ao Senhor de que você é capaz de fazer tudo sobre a vontade que Ele quer. Amém, irmãos?
Deixa eu olhar o horário, senão dá tempo ainda. Agora, para fazer proveito desse momento, quero citar 3 tipos de jejum que encontrei, ou que iremos encontrar na Bíblia. Primeiro, o jejum total. Segundo, o jejum normal. E o terceiro, jejum parcial. Vamos entender melhor, pessoal, como funciona esses 3 tipos de jejum. O jejum total é aquele jejum extremo, onde a pessoa não come nada e nem bebe água. Esse jejum pode ser feito por um curto período de tempo, principalmente para quem tem problemas de saúde. O jejum normal é o jejum que você tira os alimentos por um certo número de dias. Você fica bebendo água e o tempo e o horário fica entre você e Deus. Então, esse segundo jejum, o jejum normal, eu entendi então que a Bíblia diz que foi esse tipo de jejum que Jesus fez. Porque a Bíblia diz que depois de 40 dias, Jesus, é tanto falar jejum, fala Jesus, tudo junto, né? Jesus teve fome. E a Bíblia não diz que ele teve sede. Agora eu pergunto para você, quem está preparado para os 40 dias de jejum? Diga amém bem forte. Amém. Muito bem, vocês estão declarando ao Senhor esse compromisso fiel que começa amanhã. Glórias a Deus. Até porque, pessoal, eu vou citar aqui um momento importante, até porque o jejum também faz bem para a nossa saúde. Porque o corpo vai começar a liberar toxinas e gorduras localizadas que muitas vezes pode prevenir você do sedentarismo e até mesmo do infarto. O que Deus prepara para o ser humano é para o bem da humanidade. Nada vem para prejudicar o ser humano. O ser humano que muitas vezes se prejudica em práticas mundanas, sem entender realmente o que Deus quer. Agora vamos para o último, jejum parcial. O jejum parcial não é aquele também jejum que você vai dormir às 11 horas da noite e vai acordar lá para 7, 8 ou 9 da manhã. Porque se você reparar aí, isso aí não é um jejum. Você está apenas deixando de comer durante o sono, durante a noite. Tem pessoas que usam essa prática. Eu vou jejuar. Dorme 11 da noite, fica. Acordou às 7 da manhã, obrigado Senhor, jejuei. Não se engane com isso não, sua barriga está cheia. Durante a noite você só fez digestão, só isso. Não faz diferença nenhuma para o Senhor. Amém? Eu tinha que citar isso porque muitas pessoas caem nesse engano, né? Então o jejum parcial inclui abrir mão de alguns tipos de alimentos. Como por exemplo, você pode deixar comer macarrão, ignorar o açúcar que faz muito mal, inclusive o açúcar é até cancerígeno, né? Por um certo tipo de tempo, como eu disse, você pode recusar de comer alguns alimentos. E também quando você se desliga de alguns tipos de, como eu vou dizer, compromisso que atrapalha você, como rádio, televisão ou até mesmo internet, é também uma das formas de jejum, porque você está se desligando de algo que está te tirando o foco com o Senhor. Então você percebe que a importância e o poder do jejum vai para cima do poder espiritual do mal. O que o jejum traz também são conquistas, são bênçãos. Foi no caso de Esther, foi no caso de Ana. E lembrei também que tem Daniel que conseguiu vencer as batalhas espirituais através do jejum e oração. Agora, em relação ao tempo, horário, e quantas vezes você quer jejuar, ou em relação ao tempo, ao horário, seja por 3 horas, 5 horas ou meio período, isso é uma questão que você vai escolher pedindo direção ao Senhor. Mas irmãos, faça isso com vontade, é prazeroso. De início realmente vai ser dificuldade, mas eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dos irmãos, e acredito que vamos ter aqui testemunhos a respeito disso. Através do jejum você vai vencer a sua carne, e isso vai aumentar sua intimidade com Deus.
você está provando para o inimigo, que muitas vezes quer controlar a sua alma e sua carne, de que quem manda em nosso corpo é Jesus Cristo, de que quem manda em nosso corpo é o Espírito Santo. Para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 16. Vamos lá, pessoal? Mateus capítulo 6, verso 16. Diz assim: quando vocês jejuarem, não façam uma cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Quando a fome bater, pessoal, no jejum, não fica lá assim. O que você tem, Renato? Nada não. Tá com fome, né? Não, não é isso não. Vamos jantar, vamos almoçar em casa. Gente, isso é uma das ciladas do inimigo. Quando ele usa a nossa alma, o nosso corpo, para desfazer a vontade do Senhor, ele vai usar qualquer tipo de estratégia. E principalmente pelo cheiro, né? Porque quando você sente um cheirinho de uma comida, principalmente um toicinho frito, rapaz, é bom demais. Uma carninha assada, né, Débora? Moço, é bom demais. Então, irmãos, eu achei importante compartilhar essa mensagem com vocês. E creio que essa igreja é uma igreja santa, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que vai sim cumprir o papel de obedecer à palavra de Deus. Nós todos somos falhos, somos sim pecadores. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu tenho sim a consciência viva de que se eu fazer tudo o que o Senhor quer, eu vou ter uma vida tranquila, cheia de paz, amor e tranquilidades. E não é um jejum que vai tirar o nosso foco, não é verdade? Não é 40 dias sem se alimentar que vai deixar a gente enfraquecido diante do Senhor. Mas quando eu falo 40 dias, não é você ficar os 40 dias 24 horas não, senão não aguenta não, viu, gente? Como eu expliquei anteriormente, é um período de tempo, é um período de horário. Esse é um assunto particular entre você e o Senhor, amém? Que Deus dê forças para a nossa igreja, para cumprir esse desafio contra o mal. Que tenhamos sabedoria de fazer somente a vontade do Senhor. Que possamos cada vez mais orar um pelos outros, cumprir o que Deus quer na sua plena vontade, amém, irmãos? Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de vocês. E agradeço mais uma vez ao Senhor por estarmos essa noite vivos pela sua graça e pela sua presença, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus é por nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Valeu, John, obrigado, mano. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Nós vamos começar esse período de jejum e oração. Eu tenho certeza que muitos serão abençoados.